Bom dia então, gente. Vamos lá, vamos começar. Segunda-feira. Já tivemos 2 aulas com o Zé, né? Então vamos seguir agora. Gente, hoje nós vamos começar então a parte de geometria espacial, certo? E aí, o que é importante nós salientarmos? A geometria espacial é quando nós trabalhamos agora com 3 dimensões. Nós trabalhamos bastante a parte de geometria plana, não é? Em que, junta com geometria espacial, geometria analítica, elas representam, no caso da URGS, das 25 questões, nós temos entre 8 e 9 questões na prova, ou seja, praticamente 1/3 da prova. Nós temos 1/3 da prova entre as geometrias, e hoje nós começamos com a geometria espacial, certo? Então, vamos lá então. Geometria espacial. No caso da geometria espacial, gente, o que é importante? Vamos começar com as figuras e aí a gente vai falar então. Vamos pegar um exemplo. Os elementos importantes no início da geometria espacial. Eu tenho agora um poliedro. Até então, quando nós falávamos em geometria plana, nós tínhamos um polígono. E aí nós falamos sobre, de acordo com o número de lados, nós definimos qual era a minha figura, a classificação e a nomenclatura. Agora, nós entramos aqui na geometria espacial. E aqui eu tenho um poliedro, e este poliedro ele vai ser representado. Fiz um exemplo aqui, peguei um desenho de um paralelepípedo, e aí nós vamos começar. Primeiro, quem são os elementos que participam e que formam este poliedro? Eu tenho aqui essa figurinha, em que nós já vamos dar os nomes para eles, e aí nós vamos identificar. Acompanha comigo aqui. Eu tenho que cada um destes pontinhos aqui, certo? Nós temos, pelo amor de Deus, não aqui, não, tá? Isso aqui é um vértice desta minha figura. Na geometria plana, certo? Cada um desses encontros aqui eu tenho esses pontinhos que são os vértices. Aí acompanha comigo. Eu tinha lá na geometria plana, o que era importante? As linhas nós chamávamos de lados, porque nós trabalhávamos com uma figura apenas em 2 dimensões. A partir de agora, eu tenho aqui não mais o lado que a gente chama de aresta, certo? Essa é a minha aresta. E por último, o elemento que representa, que nós queremos que vocês saibam o nome, é que aqui eu tenho vértice, aresta, e por último eu tenho a face. A gente não chama mais de lado, certo? Eu vou só trocar aqui, vou trocar o nome aqui para ficar todo mundo junto. Vou chamar isso aqui de aresta, tá? Isso aqui é aresta. E isso aqui é a minha face. Então, assim, em geometria plana, nós chamamos de lado. Um quadrado tem 4 lados, um triângulo tem 3 lados, assim por diante. Na geometria espacial, agora, por fato de ser tridimensional, não, por exemplo, um cubo, corretamente não são 6 lados, são 6 faces, porque agora é geometria espacial. Então aqui eu tenho esta figura, eu tenho um paralelepípedo, depois nós vamos falar de cada um deles, não é? E aí acompanha comigo, vértice, face e aresta. E eles, vértice, face e aresta, para todos esses poliedros, nós vamos ter uma relação que é o matemático romântico, que relaciona vértice, face e aresta, que é o teorema de Euler. Teorema de Euler. E o teorema de Euler, ele relaciona esses 3 elementos, vértices, faces e arestas. E aí anotem aí, vocês vão precisar saber esta formulinha, é que V mais F igual a mais 2, certo? V mais F igual a mais 2. Então acompanha comigo aqui. Aqui tem assim. V mais F igual a mais 2, certo? Para não esquecer, a gente brinca e chama de matemático romântico porque vamos fazer amor a 2, segunda de manhã, tá?
V mais F igual a A mais 2. Essa é a relação que nós temos sempre quando eu tenho uns poliedros que nós já vamos definir. Então, vamos pegar até exemplificando. Vou fazer aqui pequenininho, ó, e vocês já vão identificar melhor ainda. Vou desenhar novamente um paralelepípedo aqui rapidinho. Não que você precise desenhar, tá? Mas aqui já tá bom. Aqui assim, aqui assim, aqui assim. Acompanha comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V igual a 8. Concorda comigo? Certo? Faces são quantas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faces igual a 6. Vamos lá então, ó. Faz V mais F igual a mais 2. V 8. Faces são 6. Igual a A mais 2. 6 mais 8 são 14. Igual a A mais 2. Se vocês olharem aí, ó, eu terei que o número total de arestas desta minha figura igual a 12. Certo? Só para confirmar e vocês identificarem perfeito, ó. Vamos lá, número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e está faltando aqui, 12. Certo? Então aí eu tenho as minhas 12 arestas. V mais F igual a A mais 2. Ok? Então tá. Com isso, gente, nós trabalhamos com esta relação entre faces, arestas e vértices. Vamos comentar agora, vamos seguir. Falei sobre isso. Vamos definir. Eu preciso comentar com vocês que a nomenclatura, certo? Nós vamos tirar aqui pela nomenclatura, tá? Só para que vocês saibam. Quando eu tenho a classificação e a nomenclatura deles, vai depender do número de faces. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu tiver 4 faces, vamos colocar assim, faces e o nome, tá? Faces e o nome. Então, se eu tenho 4 faces, o que eu tenho? Se é para classificar de acordo com o número de faces, não se esqueçam daqueles prefixos para trabalhar. 4 é tetra, só que agora nós temos tetraedro. Se eu tenho 5, um pentaedro. 6, um hexaedro. 7, um heptaedro. 8, um octaedro. Vou botar com 10 aqui só para fechar. Um decaedro. Certo? Um decaedro. Tá. Isso é só para nomenclatura. Aí, gente, nós vamos agora comentar e vamos ter que trabalhar em relação ao seguinte. Eu preciso que vocês saibam que nós vamos... Isso aqui em relação à nomenclatura. E aí, aqui ao lado, vamos colocar, aqui mais à direita, a soma dos ângulos de todas as faces. Soma dos ângulos. Agora tem muitos conceitinhos aqui. Soma dos ângulos de todas as faces.
certo? Vamos lá. Eu posso trabalhar, a figura eu posso escolher. Até vou fazer uma diferente aqui, ó. Vamos fazer assim. Eu vou colocar a formulinha para vocês. A soma dos ângulos de todas as faces, tá, gente? É igual a V menos 2 vezes 360 graus. Tá? Ou seja, para tu trabalhar em relação ao meu número ao valor da soma de todos os ângulos, vai depender da figura que nós estamos trabalhando. Então aqui eu coloco essa formulinha e vou fazer um exemplo. Só precisa saber o número de vértices. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo para fugir um pouco de desenhar de novo, não ficar tão sem graça, desenhar novamente aquela paralelepípedo. Eu vou desenhar agora uma pirâmide, só para ver aqui. Uma pirâmide quadrangular. Nós já vamos dar os nomes logo a logo, né? Tá aqui, certo? Essa é a minha pirâmide. E aí, gente, ó, o que eu preciso para identificar a soma a soma dos ângulos de todas as faces? Eu preciso apenas do número de vértices. Se por acaso eu não tiver um número de vértices, eu vou ter que encontrar de acordo com a figura, lembrando do teorema de Euler. Eu vou ter que olhar a figura, ver quantos vértices, quantas arestas e tentar encontrar o número de vértices. Se eu tiver a figura pronta, como neste caso, aí eu consigo montar direto pela minha formulinha da soma dos ângulos de todas as faces. Dá para perceber que essa figura, nós já vamos ver mais adiante, né? Isso aqui é uma pirâmide, em que eu tenho aqui na base é um quadrilátero, eu tenho 4 vértices e lá em cima eu tenho mais um, ou seja, o meu número de vértices é igual a 5. Então a soma dos ângulos de todas as faces, dessa figura é V menos 2 vezes 360. Então, se tu observares aqui, quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, ficamos com 5 menos 2 vezes 360. A soma dos ângulos de todas as faces vai ser 5 menos 2 é 3, vezes 360. 360 vezes 3, 1080 graus. Certo? Isso é para este exemplo aqui, em que eu optei por desenhar esta figura que é uma pirâmide. Certo? Isto, gente, é para a geometria espacial. Geometria espacial é quando eu tenho uma figura em que eu não consigo identificar diretamente, a não ser que eu imagine com linhas pontilhadas aquelas que são invisíveis. Certo? Se por acaso, deixa eu dizer, o que acontece muito? Às vezes os alunos não conseguem montar ou não lembram, mas o que tu pode perceber? Não vai fugir, a matemática por si só ela é sempre exata. Aqui, eu usando o vértice, eu trabalho com a geometria espacial. Mas para vocês confirmarem isso que eu falei, olha só, observa que interessante. Essa pirâmide, que nós vamos mais adiante, vamos dar os nomes, o nome dela, ela tem na base ela tem um quadrilátero, certo? Se fosse um quadrado ou até mesmo um retângulo. Um retângulo tem 360 graus, certo? E depois o triângulo são 180. Eu tenho 4 triângulos e cada triângulo 180. Se tu fizer a continha, tá? Acho que era legal. Tem que montar. Tá? Vamos pegar só um exemplo aqui. Eu havia dito, não sei onde é que caiu, parou aqui. É que a soma é 1080, mas por geometria plana a gente consegue se defender. Eu tenho um quadrilátero mais 4 triângulos, certo?
E esse quadrilátero ele tem 360. E aqui eu tenho 4 vezes 180. Se tu fizer esses cálculos aqui, tá? Tu vai obter 4 vezes 180, 720, e 360 graus da base e 4 triângulos, que vai me dar os mesmos 1080 graus, certo? Isso é uma maneira de identificar. Isto, se tu olhar na figura toda, ela, às vezes a figura é um pouco mais feia, mas se tu não lembrar, tá aqui. Essa aqui eu tenho a formulinha, menos 2 vezes 360, ok? Então tá, vamos agora, então, aqui. Vamos seguir, vamos agora para... Eu vou apagar o quadro bonitinho aqui, ó. Enquanto isso... Preciso falar para vocês sobre agora o que na verdade é como aparece nas provas, né, gente? Que falei, vamos para o cálculo do número de arestas, tá? Cálculo do número de arestas. Lá eu encontrei a soma de todos os ângulos. Certo? E aí nós vamos comentar o seguinte, para qualquer figura, seja ela qual for, certo? Eu tenho aqui, ó, que o meu número de arestas é igual a F vezes N, pode ser que N, F vezes, vamos para usar P, F vezes P sobre 2, tá? E aí o que vem a ser cada um deles, tá? Separo para vocês, anotem aí, bonitinho. F vezes P sobre 2. Tenho aqui o que vem a ser o F, já é de se esperar. F, fácil. Presta bem atenção, quem vem a ser o P? O P, gente, é o número de lados da face. Número de lados da face. Então, se eu falo que o P é 4, é porque o número de lados da face, porque nós temos um quadrilátero. F vezes P sobre 2. E A vai ser o meu número de arestas. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. E eu quero comentar com vocês. Vou pegar só um textinho aqui para vocês. Aqui. Vamos lá, um exemplo, tá? O número de vértices de um poliedro. Esse aqui é o mais simples, tá? Mais direto. De um poliedro. Então, se é poliedro, é geometria espacial. Que possui faces triangulares. Vamos lá? Então eu quero saber qual é o número de vértices de uma figura de um poliedro que possui 12 faces triangulares. Então acompanha comigo. O que eu preciso para descobrir o número de vértices? Não esqueçam da fórmula do teorema de Euler, do V mais F igual a A mais 2. E aqui, gente, ó, eu já sei que ele possui F igual a 12, certo? F igual a 12. E aqui vocês precisam enxergar que isto aqui, o que significa? Qual é o tipo de face? Se é face triangular, aqui eu tenho um P igual a
3, porque são triangulares. Certo? Então vamos lá. Eu começo com A, eu preciso resolver, né? Esse meu A, ele é igual a F vezes P sobre 2. Tá? O que vai acontecer ali? Tem o número de faces desse poliedro? Sim, são 12. E como que ele é montado? São 12 faces que são triângulos. Então, o meu número de arestas é igual a 12 vezes 3. Por que são 3? São triangulares, dividido por 2. Ou seja, 12 vezes 3, 36. Não, se eu ficar aqui mais rápido para não ficar carregando perto. Mando embora 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, descobri o número de arestas desta minha figura. Certo? Bom, de posse do meu número de arestas, a figura perde o número de vértices. Essa é a minha pergunta. Se a minha pergunta é o número de vértices, eu tenho arestas e tenho faces, aí tu sai pelo teorema de Euler. Vai também fazer arroz para nós dois. Então, B mais F igual a A mais 2. Tenho o meu número de arestas, tenho o meu número de faces e eu preciso encontrar o número de vértices. V mais faces, que são 12, igual a 18 mais 2. 18 mais 2 dá 20. V mais 12 igual a 20. V igual a 8. Essa é a minha resposta, certo? Eu, tendo o tipo de faces e como que ela é o comportamento e que tipos são essas faces, eu consigo encontrar o meu número de arestas, sabendo o número de faces e arestas, jogo na formulinha. Tem 1, 2 e 3 variáveis, 3 incógnitas aqui. De posse de 2 eu encontro a minha terceira. Tá? Esse aqui é simplesinho. Vamos fazer um que envolva um pouquinho mais. Tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar um exemplo agora em que nós vamos trabalhar com maneiras diferentes, um pouquinho mais conversadas. Vamos lá. Essa é um pouquinho maior, tá? Mas é importante vocês observarem. Um poliedro convexo. Um poliedro convexo. Esse é um pouquinho mais difícil. Um poliedro convexo é constituído por 3 faces triangulares cinco quadrangulares e 7 pentagonais. Isso aqui é para trabalhar mesmo o conceito. 7 pentagonais. A pergunta é: quantas arestas possui este poliedro?
Vamos lá? Então tá, é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas que eu preciso chamar a atenção de vocês. Acompanhe comigo. Vamos começar a resolução. Observa que eu tenho ali, ó, um poliedro convexo. Ele é constituído por 3 faces triangulares, 5 quadrangulares e 7 pentagonais. Quer saber quantas arestas possui esse poliedro? Acompanha comigo então. Gente, a formulinha permanece, né, para nós trabalharmos, é F vezes P sobre 2. Presta bem atenção agora em como que nós montamos. No exercício anterior, era um caso simples e em que eu tinha apenas um tipo de face. Todas elas eram triangulares. Aí eu fiz 12 vezes 3 dividido por 2. Aqui, nós temos uma situação um pouco diferente. Nós temos um poliedro que ele é todo diferente. Eu tenho o quê? Eu tenho várias maneiras, várias faces que constituem esse poliedro. Eu tenho faces que são triângulos, tenho faces que são quadrangulares e depois eu tenho faces que são pentágonos. Quer dizer, uma figura toda diferente, certo? E como que eu vou fazer? Presta bem atenção. Continua valendo a formulinha de que A é F vezes P sobre 2, só presta atenção. Eu tenho que colocar todo mundo junto. Então vai ser assim, ó. Eu tenho que A é igual F vezes P. Então vamos começar? Então aqui, ó, eu tenho 3 triangulares. Então faz assim, ó. São 3 triangulares vezes 3. É F vezes P sobre 2. Então eu vou botar assim para vocês não entenderem direitinho, porque esse 3 que são triângulos. Mais tem que ser todo mundo junto. Mais 5 quadrangulares. Então é mais 5 vezes 4. Vou botar um retângulozinho aqui. Certo? São 3 triângulos, 5 quadrangulares e 7 pentagonais. Mais 7 vezes 5. Uma casinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho essa figura. 3 triangulares, 5 quadrangulares e 7 pentagonais. 7 vezes 5. 3 vezes 3, 5 vezes 4 e 7 vezes 5. Divididos por 2. Antes de eu resolver aqui, então aqui eu tenho aqui 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 4, 20, 7 vezes 5, 35. Sempre essa resposta tem que dar um número par, né? Para eu poder dividir por 2, senão não dá problema. Tá? Por que eu quero chamar a atenção? Por que nós somamos tudo? Porque uma face encosta na outra. Então, às vezes, uma aresta encosta na outra. Às vezes, uma face triangular, um lado desse triângulo encosta num lado do quadrilátero. Por isso que tu tem que somar todo mundo e dividir por 2. E não fazer separadamente. Até porque, né? 3 vezes 3, 9, dividido por 2 daria 9 sobre 2, 4,5. Impossível ter 4 arestas e meio. Por isso que somamos tudo desta maneira. Então, aqui eu tenho, ó, 35, mais 9 são 44, mais 20, 64. Então eu tenho aqui 64. 64 dividido por 2. O meu total de arestas é igual a 32. Certinho? Se por acaso, aqui é o exercício para chegarmos no meu total de arestas. Já montei bonitinho para vocês, certo? O que poderia parecer de um pouquinho mais difícil para isso? Um pouquinho mais difícil, gente, seria se ele perguntasse o total de vértices dessa figura. E aí, lá na questão anterior, ó, como parecido com a anterior, que pediu o número de vértices, de novo. Só que aqui eu já descobri o número de arestas. Para eu encontrar o meu número de vértices, eu teria que fazer o quê? Bom, para eu descobrir o número de vértices, eu teria que saber o número de faces primeiro. E aí tu tem que voltar no exercício. Quantas faces tem essa figura? Não sei se vocês enxergaram quantas faces. Ó, 3. Depois mais 5.
e depois mais 7. Então, 3 mais 5 mais 7. Então, 3 mais 5 mais 7, eu tenho 7 mais 3, 10, mais 5, 15. O meu número de vértices, 15. O número de arestas, 32. Aplicaria o teorema de Euler e encontraria o número de vértices. Tá? Então, aí são dois exemplos em relação ao total de arestas, de faces, e também poderíamos encontrar os vértices dessa figura, desse poliedro. Tá? Se por acaso depois pode explorar isso aí para a soma de encontrar todos os ângulos, eu tenho essa formulinha que nós trabalhamos aqui, ok? Então, falei aí para vocês, coloquei este exemplo, vamos seguir agora. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda para nós falarmos sobre... Temos ainda... Quanto? 6 minutinhos. Então, não dá tempo de eu falar no teorema de Euler por completo. Então, vamos ver aqui. Eu vou falar para vocês, então, o teorema de Euler. Eu já falei. Fiz o exemplo. Acho que não consigo falar dos poliedros de Platão. Em 5 minutinhos fica muito rapidão. Passa um pouquinho mais. Oi? Passa um pouquinho mais. Então tá, vou colocar para vocês aqui, tá? Vamos lá, vamos adiantar então. Poliedros de Platão. Certo? Bom, nos poliedros de Platão, gente, nós temos o seguinte, ó, ou poliedros regulares. Poliedros de Platão ou poliedros regulares. Eu vou olhar o seguinte, vou dizer assim. Poliedros regulares. Mais fácil de... Tá? São os poliedros de Platão. Então nós vamos fazer o seguinte. O que significa poliedro regular? Gente, se eu for desenhar um poliedro aqui, vou fazer um exemplo para vocês rapidinho. Se eu desenhar essa figura, isso aqui é um paralelepípedo, isso é um poliedro. Ele só não é regular, para ser regular, ele tem que ser formado por figuras, por polígonos regulares. Então, por exemplo, deixa eu desenhar um exemplo aqui, ó. Esse aqui todo mundo conhece. Se eu desenhar um cubo, aqui, esse é um poliedro regular. Por quê? Porque ele é formado por faces. E como que são essas faces? São 6 faces. Qual é o polígono que é regular? Aquele que tem todos os lados iguais. Qual é o quadrilátero que tem os 4 lados iguais? Quadrados. Se forem 6 quadrados, aí é um poliedro regular. Deixa eu colocar um outro aqui. Vou dar os nomes para vocês e aí nós identificamos, tá? Então vamos só anotar aqui para vocês, ó. Então foi o seguinte. É o poliedro. Formado. Que possui todas as suas faces, na verdade. É o poliedro que possui todas as faces formadas por polígonos regulares. Todas as faces constituídas por polígonos regulares. Regulares. Tá? Então vamos começar aqui e eu vou... O poliedro que possui
todas as faces constituídas por polígonos regulares. Então vamos ver ali, vou anotar para vocês aqui como é que funciona. Se ele tem, por exemplo, são 5 os poliedros de Platão, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui quem são eles. Deixa eu marcar. Eu tenho o tetraedro regular. Depois o hexaedro regular. Depois o octaedro regular. O dodecaedro regular. O dodecaedro regular. E o icosaedro regular. Esse aqui são os 5. São 5 poliedros de Platão, certo? E aí eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar. Ele tem quantas faces? Faces. E aqui o número de lados, tá? Vamos lá? Então, o tetraedro regular, todos eles, gente, ó, nós vamos gravar e identificar pelo prefixo tetra. Então, ele possui 4 faces que são triangulares, certo? 4 faces triangulares. Depois, o hexaedro, se quiserem colocar 3, aqui fica melhor, né? Vou colocar assim, aqui, certo? Depois o hexaedro regular, ele possui 6 faces que são quadradas, tá? Então deixa eu só fazer um exemplo aqui, ó. Depois eu monto para o desenho. Depois o octaedro regular, são 8 faces triangulares. Depois, o dodecaedro regular, que são 12 faces, que são pentagonais. Certo? São 12 faces pentagonais. E por último, o icosaedro, que são 20 faces triangulares. Presta bem atenção onde é que vem o detalhe a ser comentado aqui. Eu tenho 3, 4, 3, 5, 3. Onde, acompanha comigo, quando eles falarem em faces de um tetraedro regular, eles só falam tetraedro regular. Vocês têm que saber que são 4. E por ser regular, qual é o triângulo regular? É o triângulo equilátero. Ou seja, o tetraedro regular possui 4 faces que são triângulos equiláteros. O hexaedro regular, hexa 6. Ele tem 6 faces. Como é que ele é quadrangular, tudo tem que saber que são faces quadradas. Isso aqui é o cubo, né, gente? São 6 faces quadradas, é o cubo. O octaedro regular, vocês vão ter que saber que são triângulos equiláteros. No dodecaedro são 12 pentágonos regulares. E no icosaedro são 20 faces triangulares, tá? Então, depois eu vou fazer exemplos sobre isso.
Mas para vocês não esquecerem, o que é importante? Falou em tetraedro regular, quantos são? São 5. São 5. E aí, ó, para vocês não esquecerem, a melhor maneira de nós identificarmos e gravarmos isso, está aqui, ó. Vamos pegar, vamos sublinhar ou circular as letras iniciais. TOD, tá? Então, o TOD, não é Nescau, ele é TOD, são as iniciais dos meus poliedros regulares. Eu tenho tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular e o icosaedro regular. E os exercícios, todos eles vão ser cobrados com quem, gente? Ó, para que vocês saibam, vão ser cobrados com número de faces, e aqui é que vai aparecer, ó. Vocês vão ter que saber que são triângulos equilátero, quadrados, triângulos, pentágonos regulares e triângulos equilátero. Ou seja, todos a soma dos ângulos para identificar pelas formulinhas dele, encontrando o número dos ângulos, a soma dos ângulos internos e quantas faces eu tenho. Mas a princípio, sempre lembrando que só pode ser figura regular, certo? Ou triângulo equilátero, ou quadrado, ou pentágono regular, ou hexágono regular. Aqui eu tenho os poliedros de Platão, 5 letrinhas, as 5 tetraedro, o hexaedro regular, o octaedro, o dodecaedro regular e o icosaedro regular, ok? Aí na aula que vem nós fizemos exercícios, trabalhamos em relação a esse assunto aqui, ok? Um bom dia para vocês, muito estudo, muita dedicação e fiquem em casa, como a gente brinca sempre, né? Que é importante para nós trabalharmos e vocês também aproveitarem, certo? Abração, feito.